seguimos para a nossa primeira palestra desse último dia e eu vou convidar agora o Daniel Grimoni, que tem 24 anos, é artista, educador e pacifista, e ele vai falar para a gente sobre educação para uma cultura de paz. Dani, seja muito bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Eu queria dizer que é uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço com colegas oradores, com as pessoas que estão aqui assistindo, e é uma possibilidade que eu considero muito rica na minha vida ter esse espaço de um estudo coletivo do que seria essa cultura da paz para a gente conseguir aos poucos integrar isso nas nossas vidas, né? Então, obrigado, Marcela, pela apresentação. Então, como a Marcela falou, eu vou fazer uma fala hoje em torno da educação e pensando uma educação para uma cultura de paz, né? Então, logo de um primeiro momento, são três palavras nessa expressão que eu acho que elas têm muitos significados possíveis: educação, cultura, paz, né? Então, são palavras que elas têm muitas noções, têm muitos entendimentos, dependendo da época, dependendo da cultura. Então, existem muitas possibilidades da gente compreender cada um desses conceitos. E eu acredito que parte do processo da gente entender o que é a paz é a gente entender também quais noções a gente tem enraizadas em nós em relação a essa ideia. E que muitas vezes o movimento não é necessariamente entender qual é a certa, de entender qual deveria ser a única, mas muito mais se abrir a outras noções e entendimentos possíveis. Isso para várias áreas da vida, mas aqui pensando nesse exercício de nos perguntar o que pode ser a paz, né? Não necessariamente o que é, mas o que pode ser também, e o que não necessariamente é a paz. Então, por exemplo, a paz não necessariamente envolve você ficar parado. Isso é uma noção muito comum de que a paz envolveria algum tipo de imobilidade, uma postura passiva, mas muitas vezes a paz exige uma postura muito ativa diante da vida, principalmente quando ela envolve resolução de conflitos, quando ela envolve situações que existem no meio coletivo de desigualdades, de opressões, de injustiças. A paz envolve uma tomada de ação, que pode ser um processo difícil, com altos e baixos, né? Então, para mim, pessoalmente, eu tenho estudado a paz pensando muito em termos de não violência e de um caminho de construção de bem viver, que é uma expressão que vem sendo mais falada também. Ela tem origem nos povos indígenas da região dos Andes, né, o buen vivir, mas que é um conceito que é pensado por culturas ao redor de todo mundo, culturas ancestrais, é como a gente pode viver em harmonia, tanto em harmonia com a terra, da qual a gente faz parte, quanto em harmonia com as outras pessoas à nossa volta, com os outros seres vivos, animais, plantas, outros animais, plantas. Então, nesse sentido, pensar essa construção de bem viver e não violência, porque a paz ela abre para a gente essa possibilidade da gente entender maneiras de solução conjunta de questões em que a gente consegue nos ajudar mutuamente no nosso crescimento. Então, assim, isso é só uma pincelada do que essa palavra representa para mim, mas a gente vai voltar nesses conceitos ao longo dessa fala e pensar também um pouco sobre isso da educação. É porque onde entra a educação nessa conversa? Então, eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho da minha história com a educação. Eu me formei mesmo em educação, no sentido mais formal da palavra. Eu cursei licenciatura em letras, então me formei para ser um professor de literatura e linguagem. E aos poucos, nesse processo de estudar a educação em um espaço formal, institucional, que foi uma universidade, eu fui entendendo, na verdade, que a educação está em todos os lugares. Inclusive, a partir desse estudo, nesse espaço específico, a partir do contato com autores e autores que pensam esse conceito e que abrem essa questão, eu fui compreendendo que a educação não estava só naquela sala de aula ou nas salas de aula em que eu poderia um dia atuar como professor, né? A educação era um processo que acontecia nos corredores, no pátio, nas ruas, numa conversa que eu tinha em casa, numa conversa no ambiente de trabalho, num contato que eu tenho, por exemplo, andando, fazendo uma trilha na floresta, ali existe um processo de educação. Então, a educação está em todos os lugares. E pensando aqui em termos de palavras, eu queria trazer algumas palavras para a gente pensar a educação. É uma proposta de uma ideia possível, que a educação é um processo, no sentido de que ela está sempre se renovando, que ela é um processo que não tem exatamente um ponto, não. Aqui existiu educação e depois acabou, e antes também não tinha. Não, é um processo. E ele é um processo contínuo, porque ele está sempre acontecendo. E além de ser um processo contínuo, a educação é também sempre um processo coletivo. Então, um processo coletivo de construção de conhecimento junto com o mundo. Então, quando a gente está falando de educação, a gente está falando em construir conhecimento, em aprender com o mundo.
e sempre nessa interação. Então, usando o exemplo clássico da sala de aula, que a gente vai entrar um pouquinho mais daqui a pouco, se eu tenho um professor, um aluno, uma professora, uma turma de alunos, não existe só uma pessoa que ensina e várias pessoas que aprendem. Quem ensina também aprende. E quem aprende também ensina. Então é um fluxo, é sempre uma troca. E que às vezes a gente pode se fechar para essa troca por falta de consciência da potencialidade dessa troca. Então a gente tem um conceito de educação que entra no caminho e barra essa possibilidade, né? Então, que a gente consiga pensar nessa educação como uma educação aberta a aprender com as transformações da vida. É uma postura de abertura diante do mundo, diante da vida, das coisas que acontecem, né? Mas a gente tem alguma noção de educação na nossa sociedade, né? A gente tem noções do que seria educação. E que noções são essas? Será que elas são mais próximas ou mais distantes disso que eu estou propondo para vocês aqui, né? Então, eu acredito que a gente tem muito corrente ainda na nossa sociedade brasileira, falando aqui do nosso país, que não é isolado, né? Eu diria que o mundo globalizado como um todo, essa cultura que a gente fala que é uma cultura de massa da nossa sociedade ocidental, ela pensa dessa forma, mas vou pensar aqui na nossa realidade brasileira, que é uma educação que ela acontece em espaços específicos. Então, é isso que eu estava falando agora há pouco, né? Você tem uma universidade, você tem um curso, e ali dentro acontece alguma coisa que a gente chama de educação, né? Esses espaços, eles seguem um modelo. Então, você vê que, mesmo que existam escolas que são um pouco fora da curva, que são escolas talvez um pouco mais experimentais, quando a gente está falando de escolas, e aí escola e educação são coisas diferentes, né? Mas eu vou pontuar isso mais daqui a pouco, mas pensando nesses espaços formais que a gente geralmente associa com a educação, escolas, universidades, se existem pontos fora da curva, é porque existe uma curva. Então, existe um modelo, né? E como é que funciona esse modelo? Qual é a história desse modelo? Então, se a gente pensa que a gente é um país, que a gente tem instituições e o sistema, digamos assim, da nossa sociedade se organiza com base num modelo que veio e foi sendo desenvolvido com o tempo através da colonização dos europeus que chegaram aqui. Então, quando aconteceu essa colonização, a gente tinha muitos povos originários no nosso território, ainda temos muitos, centenas de povos, centenas de línguas, mas a nossa sociedade, ela se organizou através de uma colonização, de uma imposição de modos que vieram desses estrangeiros europeus que se colocaram aqui. Então, a história desse modelo de educação que a gente tem está muito associada com histórias que aconteceram no continente europeu e que chegaram aqui através da colonização. E que histórias são essas, né? Assim, fazendo uma pincelada muito breve, a gente pode dizer que tanto na Europa como em qualquer lugar do mundo, sempre existiram muitas formas de educação e que essas formas elas têm a ver com os saberes de cada povo, a maneira de cada povo passar os seus conhecimentos. Então, se a gente tem, por exemplo, em alguma aldeia, em algum lugar do mundo, um pescador que está ensinando ali para os seus filhos como pescar e qual a importância da pesca para a sua aldeia, para a sua vida, como comer bem, como se interagir com o ambiente à sua volta, como escutar o seu próprio coração, tudo isso é educação. E se esse pescador ouve alguma coisa dos seus filhos, é educação. Mas, para além disso, existiu uma educação institucional, uma educação formal, que geralmente é, inclusive, a que a gente ouve falar nas aulas de história. Então, no continente europeu, por exemplo, essa educação na Idade Média, na Renascença, até a Revolução Industrial, talvez um pouquinho antes, era uma educação que era muito destinada a pequenas pessoas, pequenos grupos de pessoas, as classes nobres. Era uma educação que você tinha uma pessoa ensinando e muitas vezes uma pessoa ou pouquíssimas pessoas aprendendo, né? Quando chegou a Revolução Industrial, ali pelo século XVIII, a primeira revolução, até a segunda Revolução Industrial, que veio um pouco depois, e que o Felipe falou um pouco delas no primeiro dia, para quem estava, foi uma fala bem legal também, que trouxe um panorama um pouco mais aprofundado que eu vou trazer aqui. Essas revoluções industriais, elas trouxeram um rearranjo da sociedade que pediu para um outro tipo de modelo de educação. Então, a gente começou a ter uma educação que foi mais difundida entre todas as classes sociais, uma ideia de educação de massa, que era definida a partir de certos modelos. Então, você tinha pessoas que pensavam, como é que eu posso ensinar para uma turma de 40 alunos, que vai ter uma turma aqui, vai ter mais várias outras turmas pelo país? Essa pergunta ela não existiu sempre, ela foi uma coisa que surgiu em um determinado momento, a partir desse rearranjo da sociedade. Então, essa pergunta gerou um modelo que está sendo modificado hoje em dia, mas que a gente conheceu, que talvez esteja no imaginário ainda de muitas pessoas, do que seria uma escola. Que é essa escola que tem um professor, que tem vários alunos, que tem uma grade curricular, que esses alunos sentam em fileiras e eles têm que ficar ali copiando, e você aprende alguma coisa numa aula, depois você repete numa prova. Então, era um modelo que ele visava principalmente a formação de mão de obra,
a mão de obra técnica, e que ele trazia uma ideia de repetição, de padronização e de muito pouca autonomia. Então, não é uma escola voltada à formação de pensadores, é uma escola voltada à formação de pessoas que conseguem receber informações e depois repetir essas informações. No geral, é claro que existem pontos fora da curva, existem pessoas que fazem trabalhos diferentes. Na nossa era atual, isso está começando a mudar com as tecnologias de informação, com a internet. Então, é muito fácil ter informação hoje em dia. Agora, o que eu faço com essa informação? Como é que eu interajo com essa informação? Essa é outra pergunta. Então, a reformulação da educação, no nosso momento, tem acontecido bastante nessa direção. Mas isso é, na verdade, uma mudança de tecnologias, uma mudança, talvez, de modelos. Aí eu usei a palavra direção agora, então, para usar de novo, né? Mas para que direção essas escolas todas estão apontando? Porque, às vezes, eu posso ter uma escola que tem um formato muito desse, do professor, dos alunos ali, um formato de disciplina, que você tem um horário, etc. Eu posso ter uma escola aparentemente muito diferente, mas que os valores sociais, ecológicos, são muito parecidos. Então, pensando esses valores como a direção, né? Para onde essas escolas estão apontando? Então, a gente tem também os valores que vieram dessa colonização, que a gente cultiva até hoje, que são valores que eu poderia chamar de monocultura. Eu estou chamando isso, e tem outras pessoas também, tem pensadores que usam esse termo, que é um termo que geralmente a gente usa para agroecologia, para agricultura, mas que ele é um termo que ele pode ser pensado em outras formas, né? Então, o que é monocultura? Você tem um espaço e você só cultiva uma coisa. Essa coisa pode ser um determinado vegetal, pode ser, mas pode ser também uma ideia. Então, você pode ter uma monocultura de ideias, por exemplo. Você tem uma sala com 40 pessoas em que só existe uma ideia sendo cultivada ali. Não importa que ideias as pessoas estão ali trazendo, qual é o fundo social. Então, se eu tenho, por exemplo, um aluno que é muito talentoso para desenho, outro que é muito talentoso para dança, muitas vezes, até hoje, nas nossas salas de aula, isso não importa muito. O que importa é aquilo que foi definido, que a sociedade ou uma parcela da sociedade acreditou que era importante da gente cultivar. E a gente muitas vezes reproduz essas ideias em outros espaços da nossa vida. Essa ideia tanto de monocultura quanto isso, de o que a gente aprende realmente na escola nos nossos primeiros anos, a gente muitas vezes repete, de achar, por exemplo, que a gente não sabe nada, que a gente chega num determinado espaço, a gente não tem nada de valioso para levar. Até essa ideia do aluno, a palavra aluno, ela vem de alúmino, que seria sem luz. Então, é uma pessoa que vem ali como uma tábula rasa, que também é uma expressão muito comum, mas um quadro em branco, e que o professor vai preencher. Mas ninguém é um quadro em branco, né? A gente tem nossas histórias de vida, a gente tem a nossa cultura. Então, quando a gente tem essa padronização, essa monocultura, a gente tem ideias únicas, a gente tem histórias únicas. E isso não é muito benéfico para a nossa sociedade, porque quando você tem uma história única, tem até uma escritora nigeriana que talvez algumas pessoas conheçam aqui, que é a Chimamanda Adichie, que ela fala do perigo de uma história única, né? Que depois até virou um livro, e que ela fala, que ela conta uma história sobre como as pessoas tinham, pessoas que ela entrou em contato nos Estados Unidos, tinham histórias muito enviesadas sobre o país e o continente de onde ela vinha, o continente africano, a Nigéria, porque elas ouviam as histórias da mídia, aquela era a única história possível. Então, quando você tem uma diversidade, e a fala aqui da nossa embaixadora, da Leona, aqui no começo da nossa palestra, falou também sobre como é importante ter voz. Então, são vozes, né? Como nós todos temos voz, e principalmente a gente conseguir escutar as vozes uns dos outros, é muito importante tanto para um processo formal de educação, quanto para as nossas relações na sociedade. Lembrando daquilo que eu falei agora há pouco, de que todas as interações são também situações de educação, né? Então, a gente está conversando, é uma situação de educação. Agora, como se dá essa conversa? Eu estou te ouvindo? Eu estou realmente, melhor dizendo, eu estou realmente te escutando ativamente, interessado no que você tem a dizer, né? Então, tem muito a dizer nesse âmbito da monocultura. A gente tem muitos exemplos, né? Você tem essa ideia das monoculturas de ideias que eu falei, tem exemplos muito nítidos em outras áreas. Você vê, por exemplo, um exemplo que é muito falado, são as florestas de eucalipto, que eu não sei se todo mundo aqui tem essa noção, mas tem uma expressão chamada deserto verde, que é associado tanto com floresta de eucalipto quanto com alguns latifúndios de monocultura, assim, porque, na verdade, é muito difícil você sustentar uma única espécie num lugar. A natureza da qual a gente faz parte está o tempo todo ensinando para a gente que a diversidade, o movimento, a transformação é a tendência. Então, para a gente segurar isso, eu preciso fazer um esforço muito vivo para, num determinado lugar, não crescerem outras plantas, só uma planta que eu quero. Eu tenho que usar veneno, eu tenho que usar uma série de controles químicos, e esse é o tipo de cultura que a gente vem trazendo, né? O oposto disso seria uma valorização dessa diversidade. Agora, sim, por que valorizar a diversidade? Tem
muitos motivos, né? É muito legal a gente poder ser quem a gente é muito legal a gente reconhecer a sabedoria, a luz de outras pessoas, da maneira que elas trazem. Mas tem um ponto específico, acho que é um ponto bem pragmático que eu gosto de pensar, que é que a gente tem perspectivas de mundo que são muito parciais e elas são sempre localizadas. O que isso quer dizer? Que eu só vejo um determinado pedacinho do mundo e eu vejo a partir do lugar em que eu estou. Então, se eu preciso, por exemplo, resolver alguma questão e eu só tenho a minha visão, talvez ela não seja suficiente. Se eu tiver uma outra pessoa em outro lugar do mundo, ou simplesmente de uma outra formação cultural, de um outro pano de fundo, que consiga trazer uma outra perspectiva, a gente tem duas opções. A gente pode disputar, ficar brigando para ver quem tem a perspectiva certa, quem é melhor do que o outro, ou a gente pode tentar se escutar e entender, peraí, talvez essa pessoa esteja me trazendo algo que complemente a minha perspectiva, e vice-versa, né? Então, é esse desafio. Existe uma potência na gente lidar com a diversidade, mas também existe um desafio. Lidar com a diferença, com a diversidade, é um desafio. A gente pode, às vezes, ser engolido, se permitir ser engolido, a gente pode tentar agir com violência, tentar apagar essas diferenças. Então, pensando na educação, tanto em espaços formais quanto nos pequenos espaços da nossa vida, uma pergunta que eu lanço aqui para a gente pensar nos próximos minutos é: como sustentar essa diferença? Como é que eu consigo conviver com a diferença? Então, isso aponta para uma coisa que eu queria chamar aqui de um aprendizado de si mesmo. Então, a gente está pensando muito em espaços coletivos e formais, mas como é que eu consigo estar nesses espaços coletivos e formais? Então, esse é um ponto muito importante para mim, que é um estudo mais diário, que eu queria compartilhar brevemente também. Mas pensar, né, que para eu saber como lidar com outras pessoas, é muito importante que eu entenda também como eu funciono, como eu lido com o mundo, né? Então, é uma pergunta que eu me faço com muita frequência e eu procuro trazer essa observação para as minhas atitudes na vida. Como é que eu me comporto diante dos acontecimentos da vida? Como eu lido com fracassos, como eu lido com conquistas, como eu lido com términos de relação, com promoções no trabalho. E quanto mais a gente conseguir trazer essas perguntas para um lugar de percepção, de estudo mesmo, assim, eu quero entender como eu funciono, em vez da gente trazer para um lugar de julgamento, o que é muito comum, então eu achar que eu agi errado ou que eu sou uma pessoa péssima, não. Sabe, vamos primeiro pensar por que isso aconteceu? Se eu falei de um jeito que eu, por algum motivo, acho que eu não deveria ter falado. Por que isso aconteceu? De onde veio? Qual foi o gatilho para isso acontecer? Então, é um processo de inteligência emocional, que é algo que todas as pessoas têm. Mas quando você consegue trazer uma consciência e investir tempo nesse processo, você consegue ampliar essa inteligência emocional e você consegue aprofundar a sua percepção de si mesmo, o que vai fazer muita diferença para como você lida com outras pessoas nos espaços da vida. Então, se eu já sei o que me causa raiva e como eu lido com a raiva, eu consigo talvez sentir essa emoção, que a gente vai estar sempre sujeito às emoções, eu consigo talvez sentir essa emoção e não ser levado por ela. Eu consigo ter uma outra ação e não simplesmente uma reação, né? E isso envolve essa constância na observação. Então, eu falei que esse é um estudo diário mesmo. E é um estudo que ele não precisa necessariamente acontecer num momento específico do seu dia. Apesar de que é muito importante, eu acredito, você ter ferramentas, você ter estratégias para você ter um momento um pouco mais aprofundado de estudo. Então, por exemplo, eu pratico meditação e para mim é uma ferramenta importantíssima de eu me observar, de eu entender como minha mente funciona, como minhas emoções funcionam. Estudar também é importante, porque às vezes você entra em contato com uma teoria, com uma ideia, isso amplia o seu jeito de pensar, mas essa observação ela é constante, ela é da maneira que a gente consegue mesmo ao longo do dia a dia. Então, imagina, né? Você tem um professor com 40 alunos numa sala, é muita diferença, sabe? É muita possibilidade de conflito ali, mas também é muita possibilidade de aprendizado, né? Então, é importante a gente conseguir ter essa dimensão. Então, para trazer um exemplo breve, eu sou uma pessoa que eu já tive muita dificuldade de comunicação com outras pessoas, principalmente quando envolvia traçar limites, porque aí eu ia gerar uma frustração na outra pessoa e eu tinha uma dificuldade com isso. Com o tempo, eu fui entendendo que isso era muito importante para ter uma relação saudável, porque se eu não traçasse limites, eu acabava me enfraquecendo, me adoecendo, e que depois, como é que eu estaria bem numa relação se eu próprio não estava bem? Então, a gente está interligado, né? Então, se eu não estiver bem, aquela relação que me envolve vai ter também uma dificuldade, né? Então, esse processo de estabelecer limites é um bom exemplo porque ele mostra para a gente uma necessidade também de equilíbrio. Porque se eu coloco um pouco de limite, a pessoa tem que ceder. E a pessoa não vai ceder sempre, então ela também pode colocar um pouco de limite, eu cedo, né?
E o que a gente observa hoje em muitos aspectos da nossa cultura e que isso reflete na maneira como a gente lida com o planeta é uma distribuição muito desigual, muito desequilibrada dessas possibilidades de ação, né? Então, tem duas ideias que eu queria trazer brevemente, que eu acho muito legais. Uma é de um neurocientista e pensador brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro, que ele fala que no nosso planeta a gente tem uma distribuição desequilibrada de dor e prazer. Então, pensar, né, que a nossa relação com as outras espécies, às vezes, é de muita dominação. Então, a gente está se saindo muito bem, elas estão se saindo muito mal. E como é que a gente conseguiria, talvez, equilibrar um pouco isso para viver com um pouco mais de harmonia, né? Como a gente consegue nem sempre ganhar, mas também nem sempre perder, e, se possível, pensar em formas que todo mundo ganhe um pouco, né? E uma outra ideia é de um pensador indiano chamado Satish Kumar, que ele fala que na Índia tem o costume de dizer a palavra paz 3 vezes, porque a paz ela existe em 3 níveis. Existiria a paz pessoal, a paz coletiva ou social e a paz ecológica. Então, eu gosto muito dessa ideia. Então, essa ideia ela pode já trazer para a gente uma imagem de que, na verdade, não existe eu sozinho. A gente muitas vezes tem essa ideia de que nós somos indivíduos isolados, de que se eu estiver triste, isso não vai influenciar ninguém, então tanto faz se eu estiver triste ou feliz ou bem, não é da conta das outras pessoas. Mas tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, irradia a nossa volta. Assim como as coisas que acontecem à nossa volta nos influenciam. Então, não existe essa separação. É uma ilusão que a gente tem de isolamento, de separação. O que a vida nos ensina é que tudo está interligado. Então, a gente tem vários níveis de coletividade, e um deles, a gente pode pensar no sentido bem amplo, é o nível da vida mesmo. Eu sou um ser humano, eu vivo nessa espécie, mas tem muitas outras espécies à minha volta, muitas formas de vida, tem os elementos da natureza, tem o sol, tem as estrelas, que influenciam na gente, né? Quando está de dia é uma coisa, quando está de noite é outra. Então, como é que eu posso existir sozinho, se eu sou influenciado diariamente por tantos fatores? E vice-versa, a gente também influencia, né? Então, a partir dessa noção de que estamos todos interligados, o que eu consigo pensar? Que a minha saúde é a saúde coletiva. Não tem como eu fazer algo que eu ache que seja bom para mim, mas que está causando mal para tudo à minha volta, e eu continuo achando que isso é bom para mim, porque eu vou estar vivendo cada vez mais num ambiente adoecido. E a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, quando a gente está cercado de pessoas que estão bem, que está cada um com o seu próprio caminho, a gente aprende com elas, a gente consegue se sentir mais à vontade de estar bem também, né? Então, eu queria começar a encaminhar assim, essa fala, pensando nesses desafios que a gente tem hoje, né? Então, acredito que cada época tem muitos desafios e alguns dos desafios que me chamam a atenção na nossa época têm a ver com a diversidade e com isso da gente viver em coletividade. Então, a gente hoje, com, por exemplo, as tecnologias de informação, a internet, a gente convive com muitas pessoas diariamente, pessoas muito diferentes. E como é que a gente lida com a diferença? Como é que a gente lida com a diversidade, com o coletivo? Então, acredito que a gente tem uma tarefa muito importante nas nossas vidas de resgatar um sentido de comunidade, de como a gente consegue reconhecer, lembrar e cultivar a ideia de que a gente compartilha uma mesma casa, que é o planeta Terra, que são os nossos círculos. Como é que a gente consegue resgatar essa ideia de que a gente tem uma comunidade? E que, apesar da gente compartilhar, da gente viver nessa comunidade, cada pessoa é muito diferente uma da outra. Então, é uma comunidade com diversidade. Então, a gente vive junto, e para a gente viver junto bem, a gente precisa se escutar, para eu entender em que lugares você é diferente de mim, em que lugares você é parecido comigo, e assim a gente consegue ir se juntando e pensando em soluções coletivas. Então, para isso, a importância desse aprendizado de mim mesmo, e já que a gente está pensando aqui em uma educação para uma cultura de paz, o que eu queria trazer hoje é, entre outras coisas, essa relação de que não é nem só algo que acontece numa esfera eu comigo mesmo, eu lendo livros em casa, eu meditando, nem somente uma coisa que acontece no nível de política partidária, de instituições, de grandes mudanças. É em tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai se modificando e, ao mesmo tempo, a gente vai se fortalecendo para conseguir estar bem em coletivos saudáveis e ampliar as nossas ações a partir disso, pensando sempre que nós estamos interligados e que a educação pode ser essa abertura diante da vida, de como é que eu posso aprender sem julgar, como é que eu posso aprender realmente escutando as coisas que acontecem e as pessoas à minha volta, né? Então, meu desejo para o futuro, respondendo essa pergunta que a gente está cultivando nesses 3 dias, é esse, que a gente tenha uma educação em todos os espaços, uma educação no sentido amplo, que cultive realmente uma cultura de paz, e que possa ser uma educação da diversidade, da escuta.
A gente ainda tem muita coisa para melhorar nesse sentido, e justamente por isso a gente precisa de esperança. Essa construção é uma construção de, precisa de esperança e de ação. Então, para fechar mesmo, eu queria só pegar uma emprestada, uma expressão da Ariano Suassuna, escritor brasileiro, muita gente conhece, que ele diz que ele não é nem otimista nem pessimista. Ele é um realista esperançoso. Então, eu gosto muito dessa imagem, eu queria deixar ela aqui com vocês, essa construção que a gente consiga observar a realidade como ela é, mas saber que ela não precisa continuar do jeito que ela está, que ela pode ser muito melhor, e que a gente faz isso junto, com escuta, com compartilhamento e com desejo verdadeiro de construção de paz para nós e para todas as vidas à nossa volta. Então, eu agradeço esse espaço de partilha e vamos ouvir as falas que vêm aí com muito interesse. Muito obrigado também por todo mundo que falou nesses últimos dias. E a ONG Paz Sem Fronteiras, que é um espaço muito importante para mim nesse estudo da cultura da paz. Muito obrigado. Muito obrigada, Dani, que fala maravilhosa. Eu sou suspeita porque eu amo esse tema. Inclusive, né, compartilhamos assim de pensamentos que no último ciclo eu falei sobre educação também. Então, fico muito feliz que esse tema veio para cá nesse segundo ciclo. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Dani? Quer fazer algum comentário? Trazer uma reflexão para esse momento? Pode abrir o microfone, pode mandar no chat. Fiquem à vontade. Dani, pensando nesse lugar do que a gente deseja para o futuro, que realidade a gente deseja criar, você falou sobre as escolas, as universidades, que muitas vezes estimulam muito mais a gente a replicar aquilo que já foi criado, né? Como é que na sua cabeça você imagina que seria um caminho para que fosse estimulada a criação de uma geração de pensadores mesmo, para criar coisas novas e não de replicadores? O que precisaria mudar, na sua opinião? Bom, obrigado pela pergunta, Léo. Eu acredito que já tem muitos esforços sendo feitos nesse sentido, né? Então, desde sempre existiram escolas muito interessadas em criar pensamento, em criar autonomia, diversidade, e hoje em dia tem tido um movimento crítico, inclusive nas universidades, assim, crítico da própria universidade, um movimento nas escolas que é crítico da própria escola. Então, os professores e as professoras que estão nesse espaço estão pensando muito a respeito disso. Uma tendência que vem acontecendo é que os alunos, já que você fez essa pergunta sobre os espaços formais de educação, né, que os alunos e as alunas tenham mais autonomia de, inclusive, escolher o que elas querem estudar, de pensar uma educação, por exemplo, a partir de projetos. Então, eu chego, por exemplo, no ensino médio, em vez de eu ter uma grade curricular, eu tenho a possibilidade de apresentar projetos, e eu vou ter professores e professoras que vão me acompanhar nesses projetos, vão me ajudar, vão mediar. E isso é algo muito interessante. O que eu acho que é uma importância da gente ter junto esse processo é aquilo que eu perguntei, né, para que direção isso está apontando. Porque a gente pode ter muita autonomia, um pensamento muito livre, e ao mesmo tempo valores que continuam extraindo recursos da terra sem parar, que continuam incentivando a competição entre as pessoas. Então, eu posso ter, por exemplo, autonomia para escolher minha própria matéria, e meu interesse naquela formação é ser o melhor de todos e ganhar muito em cima de muita gente. Então, eu acredito que é uma conciliação entre isso, assim. É um esforço de valorizar as pessoas que estão aprendendo, de entender qual é o interesse das pessoas, de não querer ficar impondo, de realmente escutar e de perceber a luz e a bagagem cultural que cada pessoa traz. E, ao mesmo tempo, a gente ter cada vez mais, eu acredito que isso talvez seja uma resposta um pouco mais objetiva para a sua pergunta, cada vez mais espaços coletivos de conversa e de escuta, da gente conseguir escutar essas vozes que há muito tempo têm sido muito silenciadas, mas que elas nunca deixaram de falar. Então, as vozes de pessoas indígenas, as vozes de pessoas periféricas, de várias etnias, de várias origens, e da gente conseguir entender exatamente que tipo de repercussão o nosso jeito de existir no mundo tem causado, para a gente, a partir disso, conseguir sair um pouquinho desse lugar de conforto que a gente tem, de que está tudo funcionando, né? Mas depende de para onde você olhar. Na verdade, é muito relativo, né, esse nosso conforto. Então, a gente tem esse espaço privilegiado de poder conversar sobre isso. Então, que a gente possa cada vez mais se colocar numa posição de aprendiz, de escuta. Tem muita gente falando coisa muito interessante. Então, acho que a gente se colocar nesse espaço também tem respostas que vão ser talvez até muito mais práticas e certeiras do que essa que eu estou te dando agora. Assim, aí a gente vai junto para esse espaço e escuta lá. Mas a princípio acho que é isso. Essa confluência desses fatores já é um grande passo que a gente precisa dar e está querendo dar há muito tempo.
Que legal. Obrigada, Léo, pela pergunta. Mais alguém quer perguntar alguma coisa para o Dani? Fazer algum comentário? Então, eu agradeço, Dani, a sua participação, por você ter trazido esse tema tão importante para a construção de uma cultura de paz, né? Tão importante na vida de todos os seres humanos, de todas as crianças, de todas as pessoas mesmo, porque a gente está sempre aprendendo, né? E muito legal você ter trazido esse olhar para que a educação está em tudo, não só nesses espaços que a gente já aceita que a educação está, né? Mas está em tudo, está nas nossas relações, está na forma como a gente educa essas crianças desde que elas nascem, e que a gente olhe para a nossa sociedade e tenha esse olhar esperançoso diante da vida, diante da educação. Muito obrigada pela sua fala.